Nós vamos repercutir os números recebendo o fundador do Instituto Ideia, Maurício Moura, aqui nos estúdios em São Paulo. Maurício, muito boa tarde, um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Quero começar contigo fazendo uma avaliação geral do levantamento, mostrando, pelo que eu vi ali, as variações do presidente Lula nos mais variados cenários, seja de primeiro e de segundo turno, ou dentro da margem de erro, ou muito pouco acima, e uma não só consolidação, mas uma boa arrancada do senador Flávio Bolsonaro, que se consolidou como o principal adversário para impedir um quarto mandato de Lula. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. Parabéns aí pela cobertura da CNN Brasil, aí, das eleições com o professor Lavareda também. É um prazer estar aqui. Eu acho que o mais importante dessa simulação de segundo turno estimulado é a gente ver o nome do Flávio Bolsonaro, de alguma maneira, o nome do Tarcísio, como foi mencionado também, personalizando a corrida que a gente está vendo há muito tempo, Yuri, que é a seguinte: é um governo de reeleição. A pergunta central que o eleitor vai ter que responder é se o governo merece ou não continuar. E, claro, a aprovação e a desaprovação de governo refletem isso. Então, a gente tem hoje o governo com 3, 4 pontos percentuais, a depender da pesquisa, com um índice de desaprovação maior que a aprovação. E agora a gente vê nesse segundo turno uma aglutinação dessas pessoas que querem que o governo continue contra uma aglutinação de quem quer que o governo não continue. Nesse aspecto, o Flávio ele leva uma vantagem óbvia pelo sobrenome. O sobrenome é amplamente conhecido, apesar, Yuri e Débora, que a gente não vê nas pesquisas qualitativas que os eleitores ainda têm dificuldade de diferenciar quem é Flávio e quem é Jair. Mas o fato é que ele tem um sobrenome conhecido. O ônus disso é que, obviamente, o sobrenome dele também é o mais rejeitado. Mas é importante dizer que essa separação entre pessoas que aprovam o governo, que desaprovam, que acham que o governo não merece continuar ou merece continuar, a gente vinha vendo e agora a gente vê isso refletido na simulação de segundo turno. Maurício, boa tarde para você, bem-vindo. Eu gostaria de entender, o quanto em março, 11 de março, a gente está entrando na segunda semana, de março de 2026, considerando que a eleição é em outubro, o quanto a avaliação do governo nesse momento, ela pode dar pistas sobre o desempenho eleitoral do incumbente? Eu acho que tem uma notícia boa e uma notícia ruim para o governo, né? Vou começar pela boa. Todos os presidentes em reeleição, Débora, melhoraram durante o período da pré-campanha, nesse primeiro semestre antes da eleição. Isso é uma coisa que, inclusive, o próprio Bolsonaro, que não foi reeleito, ele teve uma melhora significativa durante o ano de 2022. Essa é a boa notícia, então há uma expectativa de que dificilmente esse governo Lula vai piorar ao longo desse semestre. A tendência é melhorar. Agora, a má notícia é que essa eleição, diferente das outras, ela tem um paredão de popularidade. O que eu quero dizer com isso? Quem votou em Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022 dificilmente aprova esse governo. Aliás, eu brinco com meus pesquisadores, se alguém encontrar alguém que votou no Jair Bolsonaro e aprova esse governo, eu quero estudar profundamente. Então, o teto de popularidade é baixo, então a margem de melhora desse governo agora é muito baixa. Por isso que eu digo que essa eleição ela deve ser decidida por 3 ou 4 pontos percentuais. Então, o que fica em aberto a gente não espera que o governo piore, tem uma expectativa, até um histórico de melhora, mas o espaço de melhora é muito estreito nesse ano de 2026. Maurício, tem um outro ponto que vai conectar aqui com o cenário eleitoral e que é um dos grandes achados aqui desta edição da pesquisa Meio Ideia, que é a repercussão do caso Master. Vocês mostraram que o Supremo Tribunal Federal, para quem tem conhecimento do caso, metade da população diz que conhece a fundo o caso, tem mais outros, se eu não me engano, quantos? 33. Quase 30%, né, que diz que ouviu falar, não tem certeza, mas tem ali alguma familiaridade. Então, a gente está falando praticamente de 4 em cada 5 eleitores com algum conhecimento sobre o caso. É muita coisa, tamanha a exposição que houve deste caso. O Supremo Tribunal Federal é a instituição mais afetada e mal afetada, né? Negativamente ali. A crise de reputação do Supremo está dada, consolidada, só não vê quem não quer. Só que o quanto que isso também leva de arrastão o governo federal, o incumbente, né, quem está ocupando a cadeira, ainda que não seja tão diretamente relacionado a este escândalo. O quanto que cria esse ambiente aí de mal-estar com as coisas públicas e que acaba levando aí a um predomínio de rejeição do atual status quo e pode beneficiar a oposição. Eu acho que esse é um ponto muito importante, Yuri, porque, como eu falei, a margem já é estreita de evolução.
E o governo, obviamente, num escândalo de corrupção, que há uma percepção de corrupção generalizada, que é o caso do Banco Master até agora, obviamente o governo em exercício, de alguma maneira, vai receber ou vai ser percebido como parte dessa corrupção, e a pesquisa apontou isso. O governo aparece em segundo lugar, o STF, como você mencionou, em primeiro lugar nessa ligação com o Master e o governo federal em segundo. Então, o presidente vai sofrer isso e a gente sabe, né, que a rejeição do PT na última década, né, Yuri, ela também está associada à percepção do envolvimento do PT com corrupção ao longo do tempo. Então, esse é um episódio negativo para o governo, porque justamente ele está lá e ele é percebido pela população como parte desse escândalo de corrupção que a gente ainda não tem noção da real dimensão dele, né? Maurício, em relação à corrupção, que é o tema que a gente está tratando agora, né? Isso já, num passado recente, esteve um pouco distante do topo ali das preocupações da população, do eleitor. Nesse momento, né, como você avalia, o que os números te contam em relação à preocupação e o quanto a questão da corrupção ela pode motivar, definir, ajudar na definição, na consolidação do voto do eleitor? Então, importantíssima essa questão, Débora, porque como o Yuri falou, a gente percebeu nessa pesquisa que o tema do STF, e obviamente o STF está associado de maneira negativa a esse tema do Master, vai ser central na eleição do Senado, no voto do Senado. Quem for concorrer ao Senado Federal vai ter que responder qual a sua posição sobre impeachment de ministro do Supremo. Isso é uma novidade. Então, na eleição do Senado, isso parece bastante sólido, a não ser que a gente tenha mudanças muito grandes até outubro. Na eleição presidencial, é uma história diferente. Há um aumento da preocupação, da percepção sobre corrupção como um problema. Só que quando a gente olha, quando eu faço a segmentação dos 3, 4 pontos que vão decidir a eleição, ainda é essencialmente sobre economia, ainda é essencialmente sobre o custo de vida. Inclusive porque esse grupo, ele é um grupo que tem uma percepção de que mais ou menos todos os políticos são corruptos. Então, na margem ali, a nossa visão é que a economia vai ser fundamental. Mas a gente não sabe também a dimensão desse escândalo e como isso pode, eventualmente, daqui até a eleição, perpassar aí a preocupação dos eleitores. Maurício, dá tempo ainda de te perguntar uma outra questão com todo esse contexto, né? Desta consolidação de Flávio Bolsonaro, essa situação de empate técnico de segundo turno, essa estagnação que o presidente Lula tem enfrentado e o espaço ou quais são as perspectivas, ao seu ver, para o que o PSD de Gilberto Kassab pretende anunciar ainda neste mês quem vai ser o seu nome para disputar a presidência, tendo, né, a maioria dos levantamentos aponta Ratinho Júnior um pouco, com um desempenho um pouco melhor nas intenções de voto do que Ronaldo Caiado e do que Eduardo Leite. Como é que você tem visualizado pelo histórico, não só destes cenários, né, mas até das eleições mais recentes, o espaço que o PSD pode encontrar nesta pretensão de Gilberto Kassab? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que os 3 governadores eles têm um nível de conhecimento menor do que a família Bolsonaro. Então, qualquer comparação com simulação de segundo turno tem que levar em conta que o sobrenome Bolsonaro é amplamente mais conhecido. Por que você mencionou bem, né? Por que o Ratinho está um degrau estatisticamente acima de Ronaldo Caiado e Eduardo Leite? Por um motivo muito simples. Quando a gente olha as quebras, Yuri, na região sul do país ele vai muito bem e ele é o único desses 3 governadores que consegue um pouco melhor além do seu próprio estado. O Caiado vai muito bem em Goiás, o Eduardo Leite se destaca no Rio Grande do Sul, mas o Ratinho na região sul ele vai bem nos 3 estados e ele consegue com isso subir um degrau a mais. Eu acredito que eu não enxergo essa eleição como terceira via, eu enxergo como oposição versus situação. A situação está amplamente definida do lado do Lula, inclusive eu acredito que a votação do Lula no primeiro turno vai ser muito semelhante à votação dele no segundo turno, porque tem pouca margem de... Agora, tem uma disputa na oposição e eu acredito que há uma demanda, sim, por uma alternativa de candidato de oposição e a batalha central, Yuri, vai ser sobre o antipetismo de chegada. O que eu quero dizer com isso? O Flávio, eventualmente, Ratinho, o Eduardo, o Caiado vão ter que mostrar para o eleitor de oposição que acha que o governo não merece continuar, que eles são capazes de ganhar do PT no segundo turno. Eu acho que esse vai ser um ponto central e a baixa rejeição de qualquer um que vier aí do PSD pode ser um ativo nesse contexto, né? Nós conversamos com o fundador do Instituto Ideia, Maurício Moura. Maurício, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco aqui nos estúdios da CNN Brasil em São Paulo. Prazer, obrigado pelo convite.